Olá, acompanhe nessa videoaula o manuseio da máquina de costura Vigorelli. Esse modelo de máquina de costura, fabricada pela Vigorelli, só tem a função de fazer o ponto costura reta. As funções para manusear a máquina de costura Vigorelli é bem simples e bastante semelhante a outros modelos de máquinas de costura. Esta daqui é a alavanca para regular o comprimento ou tamanho do ponto. Observe aqui que existe uma marcação começando do 0 até o 4. Temos aqui 0, 1, 2, 3, 4. Esta marcação é referente ao tamanho do ponto. 1 mm, 2 mm, 3 mm e 4 mm, tamanho máximo. Caso a alavanca esteja toda para baixo, haverá o sistema de retrocesso do tecido. Este botão serve para fazer um limite com relação ao tamanho do ponto. Posicione em uma escala conforme a sua necessidade, aperte totalmente esse botão e a alavanca já fica travada. Solte novamente quando for fazer a movimentação. Aqui o enchedor de bobina, bastante semelhante também a outros modelos de máquina de costura, bem simples de estar utilizando. A bobina de linha deve ser encaixada neste pino aqui. Esta mola ficará encaixada neste ponto aqui da bobina. Desta forma aqui, garantindo que a bobina não deslize junto ao pino. Feito o encaixe da bobina, é só pressionar desta forma e o sistema de enchimento de bobina já está ativado. Conforme a bobina vai enchendo de linha, esta parte aqui vai subindo até destravar o mecanismo novamente. Concluído o processo de encher a bobina, não se esqueça de apertar o botão do volante. Aqui temos o regulador de pressão para fazer o ajuste da linha superior, também bem simples de ser utilizado. A alavanca de levantar o calcador. Este botão aqui tem a função tanto de apertar como soltar a pressão do calcador, conforme a espessura do tecido. Faça o ajuste para mais ou para menos pressão. Esse modelo de máquina já acompanha 2 pinos porta-retrós. Este guia aqui para fazer a passagem da linha para encher a bobina. Abrindo esta chapa desta forma, temos acesso à caixa de bobina do maquinário. Uma caixa de bobina toda de ferro, que também utiliza bobinas de ferro alta. Alguns modelos Vigorelli possuem um botão nesta região aqui para baixar os dentes. No caso deste modelo não tem. A colocação da agulha neste modelo de máquina é invertida em relação ao modelo Singer 15C. O tipo de agulha é a mesma. O que muda é o lado da colocação da agulha. Esta parte plana, rebaixada da agulha, vai ficar para a parte de dentro do maquinário. Desta forma aqui. O rebaixo está deste lado aqui. Mantenha a agulha desta forma. Confirme que a agulha encaixou totalmente até o final. Mantenha uma das mãos segurando a agulha e faça a fixação do parafuso do prendedor de agulha. O lado de colocação da agulha é muito importante. Caso a agulha seja colocada do lado errado, é bem provável que o maquinário não venha funcionar corretamente. Para começar a costurar, inicie o procedimento enchendo a bobina de linha. Coloque a bobina de linha conforme eu já expliquei, no enchedor de bobina. Levante essa parte aqui para que a bobina passe até o final do pino. Confirme que a mola do pino do enchedor encaixou na bobina.
para que não fique deslizando. Coloque o retrós de linha em um dos dois pinos aqui do maquinário. Pegue a ponta de linha do retrós, passe por este guia aqui. Agora passe a linha neste pré-tensor, desta forma aqui. Agora suba a linha até a bobina. Faça algumas voltas manualmente na bobina. Empurre esta alavanca para baixo. Solte o botão do volante. Agora é só acionar o motor para encher a bobina. Concluído o enchimento, retorne esta alavanca para cima e retire a sua bobina de linha. Comece o procedimento de passagem de linha até a agulha, levantando a alavanca do calcador. Mantenha a alavanca levantada. Pegue a ponta da linha, passe por esse primeiro guia, passe no aparelho de tensão entre os dois discos. A linha vai fazer esta movimentação aqui, subir totalmente até este guia aqui, passe pelo guia desta forma. Agora passe pela mola de tensão. Essa mola de tensão tem este funcionamento. Agora passe a linha pelo estica-fio. Desta forma aqui. Desça a linha até esse próximo guia, que está junto à tampa. Aqui tem um outro guia junto ao prendedor de agulha. Para finalizar, é só passar a linha na agulha. A colocação da agulha e a passagem de linha na agulha no modelo Vigorelli é idêntico ao modelo Eugene e aos modelos Leonan, Brother e muitos outros. Com a linha já passada até a agulha, retire a caixa de bobina e coloque a bobina que já foi enchida anteriormente, não se esquecendo de passar a linha na mola da caixa de bobina desta forma. Verifique se a bobina não está enroscando, puxando a linha levemente. Se estiver tudo correto, coloque a caixa de bobina na lançadeira. Esta perninha da caixa de bobina fica exatamente neste ponto aqui, para que ela não fique girando. A caixa de bobina em funcionamento não pode estar solta desta forma. Ela tem que estar encaixada neste ponto aqui. É este encaixe que garante que no momento da costura ela não fique rodando aqui no corpo da lançadeira. Faça o ajuste de tamanho de ponto conforme a sua necessidade. Lembrando que a alavanca, se estiver no ponto central, o tecido não vai sair do lugar. Se estiver toda para baixo, o tecido vai fazer o sistema de retrocesso. No meu teste aqui, vou utilizar a medida 3 mm. Posicione o tecido embaixo da sapata, abaixe a alavanca do calcador, faça alguns pontos manuais para confirmar que ficou tudo correto. Verifique que fazendo alguns pontos manuais, a linha vai passar pelo corpo da lançadeira e subir novamente. Isso já quer dizer que o funcionamento está
correto. Agora é só acionar o controlador do motor e começar a costurar. Aqui a parte de cima da costura e aqui a parte de baixo. Caso a costura venha a ficar solta na parte de baixo do tecido, a regra já é a mesma explicada com relação ao ajuste do aparelho de tensão. Se o aparelho de tensão estiver desregulado com pressão muito baixa, a parte de baixo da costura vai ficar solta. A parte de retrocesso apenas abaixa a alavanca toda para baixo e a costura já entra no modo retrocesso. É um maquinário bem simples de utilizar. Caso tenha alguma dúvida sobre este assunto, deixe sua pergunta aqui embaixo do vídeo. Obrigado e até a próxima videoaula.